Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui do Longe Se Vai, o podcast aqui em que a gente fala sobre o futuro e a longevidade. Eu sou Marcelo Madureira, talvez vocês não me conheçam, e hoje nós vamos estar aqui com o querido e o douto José Roberto Castro Neves, né, que é um advogado na área de contencioso, é sócio de um escritório enorme aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil, vale dizer. É doutor em Direito Civil pela UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito por Cambridge, da Inglaterra. Ele é professor de Direito Civil na PUC do Rio de Janeiro, é professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, entre vários e vários predicados, inclusive o que eu mais posso usufruir é do escritor, né? O escritor Zé Roberto Castro Neves, que inclusive tem um livro que é sobre o Shakespeare, que ele é um estudioso do Shakespeare, e ele tem vários outros livros publicados. Até separei aqui, Como os Advogados Salvaram o Mundo, que, aliás, eu achei o título curiosíssimo. Esse livro eu não li, mas eu fiquei folheando a livraria. Em protesto. Em protesto é uma provocação, mas por outro lado eu recomendo A Invenção do Direito, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes nos ensinaram e o que eles têm a ver com a criação do direito. Eles sempre fazendo esse pandan entre o direito e a literatura, o conhecimento, medida por medida, né? O direito em Shakespeare. Esse é o último best-seller, né? O que os livros nos ensinam sobre justiça, enfim. Ele tem uma... Eu não sei que horas que o Zé Roberto encontra, né, um pai, marido, é um cara... Eu acho que ele não dorme, o dia dele tem 48 horas, por isso eu trouxe ele aqui, né, para falar um pouco. Zé, eu acho assim... Por onde vamos começar? Eu queria começar um pouco sobre a tua formação. Da onde que você... Como é que você forjou essa sua personalidade, assim, essa sua inquietude, de onde que vem isso? E eu conhecendo muito o irmão Dado, né, que é um cara, não que é brilhante também, mas é o oposto. Você, um é yin e outro yang, você não para um segundo. O Dado é um cara calmo. Mas de onde que vem essa tua inquietação e essa tua produção intelectual, assim, exuberante? Não, Marcelo, primeiro, muito legal estar com você. Muito obrigado aqui obrigado, pelo convite. Aliás, você podia me convidar para fazer qualquer coisa que eu iria, porque você sabe... Não vamos exagerar. Não, é verdade. Você sabe que as pessoas são maldosas. Eu esqueci que com você sempre é um perigo. Não, mas enfim, tudo que for lícito, obviamente você pode me chamar, que eu vou estar sempre do teu lado. Minha adoração por você, enfim, obrigado pelo convite. Deixa eu te falar, o meu problema é parecido com o seu, que é uma curiosidade enorme, né? Somos curiosos. Pois é, e a curiosidade é uma qualidade extraordinária, porque te leva a todos os lugares, né? Então eu realmente sou um cara muito curioso, fico sempre interessado em conhecer uma coisa. Quando tem um tema que eu não domino, vou atrás e fico sempre uma vontade enorme de conhecer e de estudar também, que acaba sendo um cacuete um pouco de estudar. Eu tenho o meu mote, né? Eu tenho perfeita consciência da minha infinita ignorância, mas eu tenho claro. um propósito. Toda noite eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Não, claro, com Essa é a minha meta. Mas tem uma coisa que eu acho que sim, isso faz a diferença, que é um gosto muito grande pela leitura que acabou se transformando num hábito, que é um hábito, né? Bom hábito. É um grande hábito. Você fala, eu não gosto de escovar o dente. Pô, mas escovar o dente que você vai ver como você vai ficar sentir melhor, né? Vai ler para você ver. E aí e aí tem esse problema, que é um problema que muitas pessoas têm, você também, que é o problema do livro, né? De um atrás do outro, de ler um negócio, eu acho interessante, então um livro te remete ao outro, é um assunto te remete e a sua cabeça fica sempre ocupada com coisas interessantes. E aí isso é essa história, uma coisa vai puxando a outra. Assim, eu sempre falo isso, né? Quer dizer, o cara que lê muito, ele não é melhor que outra pessoa, porque ninguém é melhor do que ninguém, evidentemente. Mas, no fundo, é mais divertido estar com um cara que leu mais, porque você vai ter mais coisa para trocar, né? Não é que ele vai se transformar num cara bacana ou gente fina. A cultura é um repertório ético,
né? Você fala a Bíblia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Torá, né? São repertórios de uma valor ético extraordinário. Então, o cara leu, o cara entendeu ali, sei lá, a mensagem de Dante, o cara leu Shakespeare. Ali, a partir daí, ele vai criar algumas avaliações, né, internas mesmo, né, alguns padrões éticos que vão ajudá-lo a fazer decisões certas na vida, né? Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Um fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um tempo atrás teve um rapaz que... Uma tragédia, na verdade. Um rapaz muito humilde que esfaqueou um sujeito que estava passando de bicicleta na lagoa. Uma história tristíssima, muito triste, né? Um drama. Mas depois ele foi fazer uma entrevista com esse garoto, né? E na cadeia, ele estava lá, e o repórter perguntou para ele alguma coisa, ele não conseguia se expressar. Você vê que claramente era uma pessoa que não teve nenhum acesso à educação, nenhum acesso à cultura. E o resultado é que ele tirou a vida de uma pessoa porque certamente ele não conseguia compreender o valor que é a vida de alguém. Certamente, se ele tivesse tido acesso à Bíblia, por exemplo, para dar um exemplo, ele não teria feito aquilo. Se ele tivesse compreendido, né, se ele tivesse... Coitado, Shakespeare, então, ele jamais... Com todas as suas contradições. Não, é óbvio, porque a educação, o grande fator dela não é você saber citar alguma coisa, que pode ser até engraçadinho, mas o grande valor dela é te transformar ou te dar elementos para você ter um juízo de valor mais apurado, né? É a capacidade do ser humano de formular, né? Exato, de gerar, através do conhecimento, suas próprias ideias e saber conviver com o contraditório, né? Que eu acho que essa é o grande... hoje em dia é uma dificuldade muito grande que é tão rico... o embate de ideias de uma maneira civilizada e rica, e hoje em dia é quase impossível a convivência do contraditório de uma maneira civilizada, de um debate enriquecedor sobre as divergências. Sem querer entrar muito em política, mas, enfim, eu acho, inclusive, que o Brasil hoje paga uma dívida grande a esse que você está falando, né? De você ficar polarizando, quando a discussão ela tinha que ser uma discussão sem essa paixão, né? Uma discussão mais inteligente, né? Não tão como você discutindo se você gosta de um clube de futebol A ou B, que aí tudo bem, vai é brincadeira, porque aí é torcida, né? Mas em política a discussão tinha que ser uma discussão racional, né? Não, mesmo porque os desafios que se colocam hoje para a sociedade, para a humanidade, eles são extremamente complexos e que não vão se resolver com antagonismos, com claro. Certo, errado, ligado, desligado, 0 a 1, não é? Bom, enfim. Mas uma coisa, só para também, você falou de Shakespeare, uma coisa que é uma lição do Shakespeare interessantíssima, é exatamente de que ele não tinha herói, né? O Shakespeare não tem herói. Não, nenhum ser humano, eu acho que a grande questão do Shakespeare é como um ser humano ele é rico, como ele é variado, como ele é imprevisível, que depois a própria filosofia se encarrega de mostrar isso e a própria história, né? O ser humano não tem essa coisa assim, só totalmente mal, totalmente bom. Uma coisa maniqueísta, né? Uma novela mexicana, né? Que você consegue... esse aqui é o bonzinho, que está vestido de branco e é lourinho. Esse é o malvado, que está vestido de preto e tem um bigode longo. Não é assim. E isso é importante. E também a literatura te ensina muito isso, né? Ler te abre os olhos para essa dualidade, né? Que o mundo é muito mais generoso. Você sempre, né? foi um leitor, desde a infância? Sempre, cara. Isso aí foi um Como é que o Zé Roberto é jovem, criança, adolescente e tal? Como é que você descobriu o direito? Eu sei que você tem um problema de DNA também na questão do direito. Mas você é um cara que eu vejo você um cientista, eu vejo você um filósofo. Aquela criança normal que jogou War, né? Virou noite jogando War, comendo skinny e tomando dose de Coca-Cola. E eu era um esportista também? Não, mas eu sempre fui muito agitado, então eu sempre fiz muito jogar futebol, aquelas coisas, né? Assim, também fiz muito esporte sempre. Até hoje eu faço esporte diariamente, que é quase que uma recomendação médica, né? Para baixar um pouco a agitação. Adrenalina. Exato. Mas, enfim, a minha casa, sabe, Marcelo, eu nunca pensei em ser outra coisa que não fosse advogado na minha vida. Nunca tive... quero ser isso, ou sei lá, cientista. Eu sempre achava o direito bacana. Isso tem muito a ver, eu acho,
com o fato de que, como minha mãe era do meio, ela tinha muitos amigos advogados, e eu ficava garoto vendo, olhando a conversa. Minha mãe e meus pais sempre foram muito generosos nesse ponto, porque elas sempre levaram a gente, eu e meus irmãos, para as conversas, né? E eram conversas interessantes, eram conversas riquíssimas, né? E eu sempre olhava aquilo e achava, pô, é isso que eu quero fazer, né? Eu acho barato isso, né? Esse tipo de diálogo muito rico. E meus pais são pessoas também que gostam muito de ler, sempre muito estimulante, né? Assim, intelectualmente. E aí, cara, eu comecei a ler uma coisa ou outra. Garoto, obviamente, teve aquele mundo, eu vi aqui, a gente falou do Isaac Asimov, teve aquela fase, né, do Tolkien, né? Que era o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, que era o grande... Mas os Seus Anéis e os outros, o Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, antes, essa coisa acho que foi o primeiro caminho de literatura. Depois passou para muito romance, né? Romance brasileiro, romance os russos, claro. Literatura, claro. Os russos de romance. Sabe, Dostoiévski, mas mesmo Dostoiévski, garoto assim, ainda mais, sei lá, com 18, já estava lendo esse negócio, achava muito interessante isso tudo. E depois, cara, eu não sei, em algum determinado momento eu comecei a ler muito história, crítica e história, e hoje eu leio muito pouco romance, um ou outro, mas não é o... Eu também sou dele. E leio muita história, cara. História é a mãe de todas as ciências. Eu leio história, uma coisa atrás da outra, não leio aí, viajo, e quando viajo compro e já pego na internet e vou na livraria com... Cara, quando eu tenho problema com livro, você sabe, eu acabei tendo muito livro, ganhando muito livro. Sofremos desse mal. Sabe que quando eu estive na livraria hoje até, quando eu passo numa livraria e não entro, eu falo assim, só por hoje. Porque senão, cara... E detalhe, eu tenho que esconder da minha mulher. Eu chego com o livro em casa escondido, malocado. O livro vai dentro da mochila, para não sei onde, dentro do corpo. Oi, meu amor, tudo bem e tal, não sei o quê. E volta e meia vem com caixa, porque tem muita gente que é assim, pô, Zé, você gosta de livro, né? Que morreu aqui, um tio, um avô, tem uns livros velhos lá. Eu vou ver, deixa eu dar uma olhada, ver se tem um garimpar. Sempre tem uma coisa boa. Putz, aí você encontra, pô, que barato, que coisa fantástica. Sabe que eu agora vi tô falando de você, coisa maluca. Eu tô agora numa viagem de falar sobre Beatles e Shakespeare juntos. É uma viagem sem Você sabe que tudo na vida tem um lado ruim, menos o disco dos Beatles. Isso não tem lado ruim nenhum. E aí, cara, eu tava lendo um livro do Ludwig sobre o Beethoven, porque é uma viagem que eu tô... Né? Vai fazer 250 anos agora o Beethoven. Exatamente. Ele não vai na festa, já falou que não vai. Mas E aí, cara, eu vi que a tradução do Vinícius de Moraes, cara. Era um livro antigo que eu peguei, velho, Que preciosidade. Incrível. Um livro que eu recebi, que comprei num sebo desse antigo, ou vendo uma caixote qualquer. Eu tinha lido esse livro já, um extraordinário sobre a vida dele, profundo, sobre o cara que conhecia muita música e tal. Aí eu fui lá ver tradução. Você, quando você se descuida para ver quem é tradutor, eu falei, que barato, pô. E incrível, né? Que o poetinha tinha verve e tudo, e falava com paixão do Mas essas coisas... Que é um barato do livro também, né? Que você, de vez em quando, você procurando livro velho, sebo e tal, quando você acha uns tesouros, que você fica com medo do livreiro sacar que aquele é um tesouro. Não, é interessante que o livro, né, é uma obra, é uma invenção, vai para 600 anos. E até hoje, o produto, o livro, na sua essência, é a mesma coisa. O mundo mudou, a tecnologia e tal, mas o livro... E no mundo digital tem uma coisa muito curiosa. Quando o cara faz sucesso no mundo digital, um youtuber, ou enfim, um influenciador e tal, a primeira coisa que ele faz é um livro. Ele publica um livro. Então, por que Vocês vendem, porque aí a turma, assim, hoje, as pessoas, elas querem compreender melhor a cabeça do advogado. Não, hoje todo mundo conhece de cor os 11 membros do Judiciário. Do STF. Do STF, do Supremo. Alguns conhecem do STJ, né, os mais proeminentes, digamos assim, os que parecem mais. É curiosíssimo, antigamente as pessoas sabiam de cor os créditos da seleção. Hoje elas sabem os 11 e mais, elas meio que se afinam mais com um, com o outro. Claro. Esse despertar, como é que você vê esse interesse das pessoas pelo direito? Assim, e tem várias explicações para isso, né? Uma, obviamente, é o fato de que passou a ser televisionada a sessão. Então, qualquer um hoje do povo pode ir lá dar uma olhada e ver o que tá acontecendo. Então, isso já é um fator. O segundo é a facilidade de você ter acesso a isso, né? Então, você, pela internet, pela não sei o que, você tem também... Então, você consegue compreender. E o terceiro, que
acho que também é fundamental, é que o judiciário passou a ter no Brasil uma proeminência que não tinha tempos atrás. A nossa sociedade sempre foi muito judicializada, né? Não acha? Não, olha só, o que aconteceu no país foi assim, nos anos 80, quando você Mas vou voltar um pouquinho. O Brasil sempre foi o país dos bacharéis. O bacharelismo no Brasil sempre foi... todo mundo era formado em direito. Se dedicava até a outras profissões. Até no livro da História da Advocacia, esse livro, na verdade, é uma história da advocacia. Tá? Então, eu, na verdade, explico quando aquela advocacia nasceu historicamente. Como os advogados salvaram o mundo. Exato. E como ela chega no Brasil, e que é de uma forma muito louca. O Brasil não tinha universidade até ser independente. 1922 é que se fez por decreto a Universidade do Brasil. Da vinda do rei da Bélgica, queriam dar para ele um título do honoris causa. E não tinha uma universidade, havia faculdades. Então, criou-se a Universidade do Brasil. Mas a Universidade de Direito foi criada mais ou menos no mesmo tempo, em 26. E tem uma história interessante. A Faculdade de Direito. Faculdade de Direito, exatamente. E foi criada ao mesmo tempo em Recife, em Recife. E tinha as Arcadas de São Paulo e São Francisco, lá em São Paulo. Na verdade, em Olinda, né? E em São Paulo. E tinha uma história interessante ali, que é o seguinte: as faculdades de Direito, historicamente, elas foram criadas longe dos grandes centros de propósito. A primeira faculdade mesmo foi uma condessa, Matilda Toscana, que é Bolonha, que é a primeira universidade, na verdade, do Ocidente, né, que é de 1088, ela foi criada exatamente fora dos grandes centros para que os alunos pudessem ter liberdade acadêmica, liberdade de pensamento. Porque se ela tivesse sido construída ali ao lado, ia ter uma censura muito forte. Esse modelo ele foi seguido por Cambridge, por Oxford, também fora de Londres, na Portugal, em Salamanca. Única exceção, em Württemberg, em vários lugares. A única exceção foi Paris, porque era a Universidade de Coxinha ligada à igreja. Mas era uma exceção. Então, quando eles imaginaram criar uma faculdade de Direito no Brasil, eles também acharam que era valioso seguir esse modelo e ficar fora do Rio, que era o centro. E em benefício, em São Paulo lucrou muito isso. E Olinda também, que eram duas escolas incríveis, né? Não. São Paulo. E aí, claro, formou gerações. E um montão de presidente, uma elite incrível que se formou, tanto em Rui Barbosa, estudou nas duas até. Tanto lá em Recife quanto que eram as duas grandes escolas de direito do país. Agora, antes disso, a turma ia para Coimbra, né? Sim. Que também não estava em Lisboa, né? Não, estava em Coimbra. Exatamente. Longe da capital. Longe da capital, que era um modelo para você poder respirar. É um modelo interessante esse, né? E foi um conceito que veio com os advogados. Quer dizer, com o direito. Vamos botar longe, porque se ficar perto, no good. Que aliás, é uma grande lição, né? Você não acha, Zé, que o Brasil é um país injusto na sua essência? É um país muito injusto, quer dizer, até de oportunidade. Uma quantidade, né? Você falou que tem no Brasil 1.200.000 advogados. 1 milhão e quase 300.000 advogados. É o número de filiados ao AB. É um excesso de advogados, o poder judiciário é muito estruturado, muito forte, tem muita gente. Isso. Mas, no entanto, são o Brasil... 15 mil, 16 mil juízes. No Brasil, a gente vê que é um país injusto, tanto do ponto de vista de distribuição de renda, como na própria justiça de per si, né? A quantidade de pessoas que estão presas já cumpriram pena. Enfim, a nossa justiça é lenta. A nossa justiça tem muitos problemas. Ela não atende, talvez, aos reclamos da sociedade. Mas eu estava te falando dessa história do fenômeno, né? A faculdade de Direito é a faculdade mais barata que tem. Porque, ao contrário de outras, que você precisa de um equipamento, medicina é uma faculdade caríssima. Você precisa de um montão de coisa. Não, de faculdade de Direito, é giz e quadro negro. E acabou. Mesa para a turma sentar. Então, é uma faculdade barata, do ponto de vista de custo, né? E uma pessoa lá então, você não tem nenhuma outra grande... Então, diante disso, e aliado ao fato de que você tem muito concurso público no Brasil, concurso de uma forma geral, que a porta de entrada é o direito, tem uma proliferação louca de faculdades de direito espalhadas do Oiapoque ao Chuí. Uma coisa doida. Então, faz com que você tenha, sei lá, 1.300.000 advogados no país. Fora os que estão estudando. Fora 1 milhão de estudantes de direito no país hoje. 1 milhão de estudantes no país.
muitos não vão passar na prova da ordem, que, aliás, é muito importante que exista uma prova da ordem, exatamente porque essas faculdades, em grande parte é séria, e tem umas que não oferecem um serviço, um bom ensinamento. E o advogado, isso até a Constituição Federal, e é verdade, ele desempenha uma função muito importante. Porque você imagina, se você tem um direito e leva para um mal profissional, esse cara destrói a tua vida. Então, é que nem um médico, no fundo. Claro. Você tem uma doença, você vai para um médico que não está qualificado, você pode morrer. Então, o advogado tem esse serviço, então é importante que ele tenha. E a OAB, eu acho que é uma instituição que nesse ponto, que em todos os pontos, mas enfim, nesse especificamente, ele presta um grande serviço, que é garantir, embora haja um lobby grande contrário, tá? Garantir que haja um exame que vai permitir que há um mínimo, né, um nível para o cara exercer advocacia e não fazer uma besteira com a vida de ninguém. Não, para o exercício do direito, realmente, eu, assim, como engenheiro, enquanto engenheiro que sou, mas eu percebo que é fundamental o cara ter uma excepcional formação humanista, de uma maneira geral, mas o advogado, que também não é só advogado, ele pode ser um promotor, pode ser um juiz, né? O cara tem que ter mas sabe que acontece uma coisa base intelectual do direito, e é por isso também que tanta gente acaba estudando, porque talvez o direito, talvez o jogo do futebol também permita a mesma coisa, mas o direito ele admite uma ascensão social que você dificilmente vai ter em outras atividades. Porque, eu vejo isso, né? Muitas pessoas que tiveram uma infância muito difícil, muito humilde, mas foram para uma faculdade, talvez nem sempre as melhores faculdades, mas apesar disso, estudaram, perseveraram, né? Resilientes, atravessaram muitas dificuldades, fizeram um concurso público e viraram juízes, procuradores, têm uma vida digna, tem um respeito social, porque isso é uma coisa, né? Os membros do judiciário, os membros são defensores públicos, eles têm a sociedade vê essas pessoas de uma forma muito, assim, de uma forma geral, muito positiva. O cara é juiz, estão passando um concurso. Os concursos, na maioria deles, são muito sérios. Concursos públicos para esses cargos, né? Então é uma coisa que funciona como meio de mudança social num país que você disse, como você falou, e eu concordo, injusto. O que eu percebo na Justiça do Brasil é que ela é cara, né, e ela é lenta. Ela não contempla ao que veio ao direito, ou seja, trazer Marcelo, a justiça, o equilíbrio. Esse tema do teu programa, futuro, muito... Vamos chegar lá. Não, mas é interessante o direito, porque o modelo do judiciário no Brasil hoje é um modelo, e eu não estou falando isso aqui, não é para ser catastrófico, nada, ou sei lá, mas ele é um modelo que ele está fadado a fracassar. Uma vara de direito civil, né, tem, sei lá, milhares de processos. Então, o juiz, que é um ser humano, tem muita dificuldade de julgar e aí vamos entrar tratamento humanitário aquilo. Na revolução tecnológica. Isso. Hoje você tem um tratamento em várias atividades, né, que você trabalha como seria no mundo jurídico por jurisprudência, por semelhanças de caso. Por exemplo, hoje na medicina os exames que você faz de diagnóstico, a maior parte você faz por comparação. Isso. Né? Então já existe aqui, mesmo no Brasil, você consegue então não só um barateamento, uma velocidade, como diminui muito o erro. Claro. E isso em várias outras profissões, na minha profissão, na engenharia, vários tipos de procedimento, de protocolos, estão sendo feitos já por inteligência artificial. E aí cria aquele fenômeno que chama-se displacement, ou seja, de repente, milhares e milhares de pessoas, né, que se dedicaram, que estudaram, enfim, elas se veem sem ocupação, pior, sem uma função na economia. O acendedor de lampião. No direito você não vê isso? Não, claro, isso vai acontecer. E já acontece muito. Você falou de um tema que é relevante, né? que é o conceito do precedente. Né? Um caso já foi julgado de uma forma algumas vezes e você tem uma série de casos que são absolutamente idênticos àquele. Será que esses casos merecem que um juiz fique lá, examine, faça um relatório todo confuso, vai examinar? Na verdade, a única diferença é o nome da pessoa, mas o caso, na prática, é o mesmo. Então, num mundo com milhares de processos,
a sociedade vai se beneficiar se esse processo for julgado junto dos outros iguais. Por outro lado, às vezes tem peculiaridades. Como é que você distingue aquelas peculiaridades? Como é que você trata dessas peculiaridades para não criar também injustiça? Então, é óbvio que a tecnologia vai ajudar você a verificar isso e vai fazer com que esses casos repetidos, eles sejam julgados de forma mais rápida. No Brasil, por exemplo, é um fenômeno da advocacia do trabalho. Eu não faço advocacia do trabalho, é uma advocacia lindíssima, é um serviço social fundamental. Só tem no Brasil, né? Da forma como é. É uma jabuticaba. É uma coisa muito peculiar, isso é uma coisa do Getúlio, vem desde lá. Nesses 1.300 milhões de advogados, uma grande parte, uma parte considerável é de advogado trabalhista, porque aí sim tem uma cultura toda de proteção do trabalhador, que muitas vezes até é justificada, tá? Mas esses casos, sim. Essa justiça, né? Isso a tendência é você enxugar. Consumidor, eu estava dizendo nos anos 80, quando teve essa virada do consumidor, né? Pequenas causas e tal. O brasileiro passou a ter ciência de que ele tinha o poder como consumidor, que não tinha no Brasil. A lei do consumidor, né, de 90... Na economia de mercado, do capitalismo, o consumidor é rei. E não era no Brasil, é uma coisa recente, é uma lei que deu certo. Né? Nos anos 90 houve duas leis que deram certo no Brasil, a do consumidor e aquela lei do cinto de segurança que ninguém usava, né? Passou a ser obrigatório, então hoje todo mundo usa. Você nem passa nem pela tua cabeça como é que era, ninguém usava. Quando era garoto, imagina, você acha que o cinto era opcional, né? Você comprava se queria, não sei, ninguém usava aquilo. Mas enfim, então o consumidor é outro boom do judiciário, que passou a haver um número colossal de causas que também desafiam esse tema da tecnologia. Porque as causas são muito parecidas, todas elas, ou grande parte delas. É um produto que não estava certo. Isso, eu acho que ou vai haver essa situação da tecnologia tomar conta disso, ou o negócio vai emperrar. E acho que a solução vai ser a tecnologia. E tem um terceiro tema, né, Marcelo, que também é parente desses, que é a sociedade esquecer um pouco do judiciário e tentar se compor. Boa. Que é uma cultura, né? Que é uma cultura. Que eu confio no ser humano, né? O judiciário é a última porta, né? Não deu nada certo, não conseguiu fazer acordo, vamos brigar. Hoje, qualquer coisa no Brasil, as pessoas já falam assim, vou te processar. Claro, see you in court. Te vejo nas barras da justiça. I'll sue you. I'll sue you. Entendeu? E é engraçado que a gente fala isso da forma inglesa, do americana, mas nos Estados Unidos, que é um país... enfim... Eminentemente... Tem muita coisa legal, né? Um país que nasceu... A maior parte dos Founding Fathers tinha raiz jurídica. Se você ler o livro, a Revolução Americana é um fenômeno de advogado. O único cara que não era advogado ali, o único que não era advogado, era o Washington, que era militar, né? Assim, mas você sabe que ele tinha 1,93 m, era altíssimo e não tinha dente, ele botava um negócio, portanto não falava. E não sorria tampouco. Então, mas os outros todos, Adams era praticante, né? Hamilton também. O Hamilton era uma história também interessante de vida, né? O Jefferson, todos eles eram... O Madison tinha 1,50 m, né? O Washington 1,93 m, né? E você viu uma cidade incrível, porque é um cara que era baixinho, o James Madison, né? Baixinho, franzino, numa cidade daquela, ele conseguiu ser presidente da República. Por conta dos aptidões intelectuais dele, obviamente, não era outra coisa, né? Não, a Constituição americana é uma obra, assim... Sabe que é a primeira Constituição nesse modelo e a mais longeva também. Porque enquanto os países, a coisa, né, a gente está aqui na nossa, sei lá... Como Constituição, a quantidade de emendas é mínima. Não, claro, né? Se você contar a nossa Constituição de 88, a quantidade de emendas, e ao mesmo tempo todo um nível de detalhe... que é enlouquecedor. Não, mas é uma sociedade que se fundou, se forjou por advogado, foram advogados que criaram from the scratch, do zero, né? Que é a grande diferença que vai acontecer na França, por exemplo, que também, a Revolução Francesa também foi um fenômeno que só tinha advogado, tá? Danton, Robespierre, tudo advogado. Mas lá tinha guilhotina, que, de certa forma... Não, é verdade. mas era tudo sob um manto jurídico. Sim, claro. Era coisa de advogado também. A Declaração de Direitos Humanos, tudo é coisa de advogado. Sim. Enfim, mas a sociedade americana, a gente estava dizendo
que embora tenha isso, as pessoas relutam muito em ir ao judiciário. Não, tem muito advogado, e você resolve muitas coisas em acordo, quer dizer, muita coisa em acordo. Modelo. O advogado, tem muito advogado que não vai à corte, ele é advogado, ele compreende o teu problema e aí te orienta e faz uma composição qualquer. Não, existe essa predisposição entre as partes. Aqui não, vamos para os tribunais, mas é porque uma coisa que é procrastinar, né? Aquela empurra com a barriga. Mas, Marcelo, uma coisa que você falou, que eu concordo, é que é o seguinte, o judiciário é muito barato aqui. É muito barato. Lá não é. Lá é caro. Aqui é barato. Você brigar no judiciário é muito barato. Então, isso também te motiva aí, o judiciário. Mas agora mudou um pouco essa lei de sucumbência, né? Agora você mudou um pouco, que é uma boa coisa. Eu acho. Isso é um filtro dos advogados, né? O cara vai... as pessoas vão ter que pensar duas vezes responsáveis, né, antes de começar a litigar. Porque se perder, vai ter que pagar as custas, vai ter que pagar os honorários. Advogado, E isso não é brincadeira, não. Zé, como é que você vê o Zé Roberto daqui a 20, 30 anos, 40 anos? Você se preocupa com isso? Você dá extratos à bola? Bom, eu estou falando aqui... No mundo Marcelo, que a gente tem uma perspectiva... Assim, um horizonte maior. 90% do meu tempo é dedicado ao trabalho, né? A escritório mesmo, a tomar conta lá dos clientes, né? A tomar conta lá dos... Sim, mas você tem uma atividade de ensino, uma atividade docente... Claro, bastante tempo. E dedicação também, com certeza. Tem mais de 20 anos já de faculdade, e faculdade para graduação, que é um barato, né? Muito bom, né? Convivência com jovens. É uma experiência em que... Então, 2, 3 por semana tem faculdade, e eu adoro, tá? É engraçado que às vezes você está exausto, cansado, você chega na faculdade, você... Se renova. Se renova, e é muito interessante. Então, é uma felicidade. Mas eu francamente, eu não penso muito nisso, não, cara. Eu vou vivendo e com um projeto atrás do outro, sempre tem uma coisa que está me... Por exemplo, agora, esse ano, eu estava te falando, a gente tem esse projeto dos brasileiros que você está participando. Ah, sim. Que é um projeto muito legal de falar sobre os grandes brasileiros. Que nos influenciaram. O teu trabalho do Monteiro Lobato é lindo. Ficou muito bacana. E o grupo lá que a gente reuniu, né, para falar sobre brasileiros é muito legal. Então, tem um projeto de falar sobre direito e arte que eu tô... já está pronto, na verdade, já está entregue. Que é muito legal. E tem esse projeto de Beatles e de Shakespeare, que eu estou nessa viagem sem volta agora, fazendo uma inter-relação entre as relações, a produção deles. Bom, você é um cara que vai viver 150 anos, mas vai trabalhar até o último dia. Quer dizer... trabalhar no bom sentido. Claro, quer dizer, para nós a atividade de trabalho é muito lúdica, é muito divertida. Não tem essa separação, que saco, agora eu vou trabalhar. Porque eu acho que tudo que você fala do tempo, né? Que as pessoas, na verdade é o seguinte, eu acho que tudo que você faz com prazer, você vai embora, né? E o tempo é meio teu aliado, porque você está feliz. Você não sabe se é sábado, se é domingo, se é madrugada. Exatamente. Então, você entra numa ideia qualquer, se quer estudar um tema, se quer ler um assunto, e você vai embora naquilo, né? Então, como assim, a gente falou, né? Voltando aqui ao tema de curiosidade, como eu sou uma pessoa realmente curiosa, então volta e meia, vai dormir, eu estou ouvindo um negócio aqui que eu te achei aqui, e aí você vai. E hoje também, cara, internet, eu gosto mais do livro, na verdade, mas a internet também eu entendo isso. Agora, por exemplo, eu estou metido na questão de juros, né? Que juros sempre foi associado ao risco, à incerteza. E hoje, num momento de grande incerteza, o que você encontra nas grandes economias? Taxas negativas de juros. Isso aí. Taxas negativas de juros. E como é que você explica isso? Então, o juro tá vinculado à incerteza. Se ele está vinculado à incerteza, as taxas teriam que ser mais... O livro do Janete, muito bom, né, sobre esse tema, né? Tem o Valor da Manhã. O Valor da Manhã é interessante, legal. Que porque eu digo, a questão dos juros, essa questão toda, a ideia de crédito, ela transcende a questão econômica financeira. O crédito, na verdade, digamos assim, é o fulcro, é o núcleo da convivência humana. O crédito faz com que a gente esteja sentado aqui na mesa e eu sei que você não vai pegar uma faca, um punhal e me apunhalar. É o que faz as relações humanas são baseadas em crédito. Mas você sabe... E isso, a tradução financeira, já é uma derivada primeira disso. Mas que coisa interessante você está falando. O crédito, a palavra, que é uma palavra jurídica também, né? O credere, né? É quem crê. Acreditar.
o credor é aquele que crê. Ele crê que ele vai receber aquilo algum dia. Ele crê. Está no futuro. Né? Então, o credor é quem crê. Então, é muito interessante essa origem. Aí você vê a explicação. Por exemplo, o Banco Central da Dinamarca, ele emite um papel seguinte, que você me dá 100 hoje, você dá 100 para o Banco da Dinamarca, ele promete que daqui a 20 anos vai te pagar 80 ou 90. E a pessoa, tá bom, eu quero. Aí você vê com o grau de incerteza e a contradição que existe na ideia, né, de você... A ideia do juro, né, financeira, eu vou me privar agora de uma coisa agora para ter no futuro. Então, eu estou abrindo mão de 100 agora com a certeza de que no futuro você vai me dar 80 ou 90. Isso é o paradoxal. É o paradoxo. E eu estou me metendo nessa empreitada aí para entender essa coisa, porque isso derruba grande parte da teoria, né, grande parte da questão da macroeconomia. Do valor da manhã, né? É o valor que a gente dá. Qual é a ideia que você tem de felicidade? Né? Caramba. É engraçado que eu assim, no bom sentido e assim, com uma certa inveja, ver, pô, o Zé é um cara feliz. Independente. Não, se você fosse mendigo na rua, você seria feliz. Eu acho que você é um cara. Aquele livro, tem não sei se você deve ter lido, que é um best-seller, aliás, merecidamente, aquele livro do Sapiens, né? Que o cara diz que a gente nasce com uma determinada, quase que uma predisposição para a felicidade ou não, né? É interessante aquilo, né? Eu acredito um pouco nisso, sabe? Eu acho que faz todo sentido essa história. Até porque você conhece pessoas que têm mais propensão a ser felizes e outras que têm uma propensão, né, a ficar mais depressivas ou independentemente, ou melhor, a vida delas é claro que contribui, mas não é o fator preponderante. Você vê tantas pessoas que têm tantas coisas boas ao lado delas e ainda assim não conseguem desenvolver. A busca da felicidade, o legal não é a chegada, o legal é a viagem. E você falou da busca da felicidade, o termo que a gente estava falando da Revolução Americana, toda a mudança, a Constituição ela permite que você busque a felicidade. Exatamente, né? Uma responsabilidade sua. E isso é interessante. Não é uma responsabilidade do Estado. Não, e economiza anos de terapia, né? Porque mais quando a gente tem filho, né? Que você fica muito preocupado que seus filhos sejam felizes, né? Se sua mulher seja feliz, né? Daí, peraí, os Founding Fathers já tinham sacado que, olha só, a felicidade, cara, você não pode dar para ninguém. Você pode criar uma atmosfera, criar as circunstâncias, os meios. Para o cara... Agora, se ele vai ser feliz... Pô, cara, escuta, é o teu problema. Mas, assim, eu acho que essa história de felicidade tem primeiro muito a ver com você ser fiel a você mesmo, né? Que, aliás, o Shakespeare fala bastante disso também. A Bíblia fala disso tudo. Essa é uma coisa importante, né? Você seguir aquilo que você gosta de verdade, né? Eu acho que as pessoas que eu conheço, que são pessoas que pelo menos imagino que elas são felizes, que são aquelas pessoas que seguiram ouviram essa voz dela, dizendo, pô, eu gosto disso, o que eu gosto de fazer? Né? Isso aqui eu gosto de cantar, eu gosto de pintar, eu gosto de conversar, eu gosto de trabalhar, enfim. E essas são gente felizes. E se preocupam com a vida delas também, porque se a gente ficar olhando muito para o lado, eu não sei se é uma coisa boa, né? Não. Eu acho que tem que olhar para você e fazer a tua parte. E aí, Marcelo, também uma coisa que eu falo para você, porque a gente se conhece, é também fazer o bem, né? Está preocupado em ser eu acho amigo? Que hoje em dia, principalmente na nossa sociedade no Brasil, Zé, é engraçado, né? Fazer as coisas direito, ser honesto, virou um asset. Fulano é honesto, uau, o fulano faz as coisas direito, o cara é do bem. Isso é uma obrigação, isso é um parte-pri, tem um aspecto filosófico interessante sobre essa história toda aí, essa viravolta de Lava Jato, que é um pouco que a gente está falando, porque é a história de muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas, na verdade, você viu que não construíram nada, né? Pois é. Enfim, então, claro que você torce para todo mundo ir bem, e até porque ninguém quer o mal de ninguém. Não isso de maneira nenhuma. Enfim, as pessoas acham caminhos diferentes, né? E dinheiro necessariamente não é felicidade, assim como fama não é felicidade, assim como ser popular não é felicidade, assim como, enfim, estar bem vestido não é felicidade em si.
Mas eu acho que é uma boa lição até para as pessoas de que essas coisas todas, né? Até mesmo esse caminho para a felicidade, é uma construção. E é uma construção dolorosa, aliás, né? Porque você tem esforço nisso, né? Claro. Aliás, para tudo, né? Como tudo na vida, até para assaltar banco, traficar droga dá trabalho. Não tem nada que tem que ter esforço, planejamento, não tem atividade humana. E estudo, né? Essas coisas. Só tem uma, talvez, ser herdeiro. Mas aí você acaba dissipando tudo rapidamente. Mas se você não tiver inteligência, até para ser herdeiro dá... Não, tem gente que tem tanto dinheiro, tem que acordar muito cedo e dormir tarde para poder gastar tudo que tem. Né? Mas como você falou, sem construir nada, isso dá uma grande... Eu acho que dá uma grande vazio, uma grande frustração ao ser humano. Claro. E eu gosto de, assim, você é o meu amigo, talvez, um dos mais ricos, não financeiramente. Pelo amor de Deus, claro. Não, você é rico no sentido, curioso, né? Curioso, é sempre um prazer estar com você, porque você é um provocador, no bom sentido do termo, você leva a gente a pensar, inquisidor, e você está sempre envolvido em novos projetos. Cara, isso é muito estimulante, viver e ter amigos assim, e conviver com pessoas assim, eu acho que isso traz longevidade. Não, mas eu acho que isso que traz a vida. A convivência é muito rica, né, cara? É muito legal você regar os amigos, né? E ter... É o nosso maior patrimônio, né, Zé? Eu acho. Os amigos que a gente tem. Agora, é legal também você encontrar um amigo que vai te contar uma coisa interessante, né? Falar, pô, não sei o que, aconteceu isso, estou lendo tal coisa. Eu gosto muito de amigos que não pensam como eu. E que podem me trazer novas ideias, não que seja pode ser radicalmente. Eu tenho grandes amigos, né, que pensam radicalmente diferente de mim, mas são muito queridos e são assim muito honestos intelectualmente. E a melhor coisa acho que isso que é importante, essa honestidade intelectual, né? Porque também você, assim, agora a gente, né, viveu há pouco tempo no Brasil essa eleição dramática, muito polarizada, né? E chegava um determinado momento que você conversava com as pessoas até que você gostava, mas você achava que você estava conversando com, sei lá, com um separatista básico, né? Com um cara assim, pô, pelo amor de Deus, cara, não dá, né, cara? E o pior é assim... Você tá sendo... Pô, peraí, cara. E era um assassinato de reputações, mas assim, o fato de você não concordar comigo fazia de você um biltre, um canalha, um velhaco, né? Não, E você estava soldo de outrem, não eram suas ideias, você estava soldo de alguém... Possuído, né? Não. Então, isso eu acho que a gente aqui no Brasil tem que exercitar mais exatamente essa ideia de discutir, de falar, de ter ideias diferentes, porque isso, a sociedade toda ganha com isso, né? Claro. Todo mundo ganha com isso. Eu acho que é isso, a gente aprender, não é só ouvir. Ouvir é uma coisa, também escutar. Escutar é mais do que ouvir. Né? Escutar estar aberto a novas ideias, levar aquilo em consideração, argumentar. Com certeza. Né? Se você não concorda, argumentar mesmo. Agora, Marcelo, você que é um rei disso, tem que ser senso de humor também, né? Claro, as pessoas se levam muito a sério. Não, cara, as pessoas se levam muito a sério. Não, porque, cara, brinca, exclama o outro, uma brincadeira. Então... Eu desconfio de quem se leva muito a sério, Zé. E eu digo isso pra você, porque você também é dos meus. Não, é porque isso aqui, claro, a gente... Escuta, você tem milhões de problemas também existenciais, discussões, temas, se questiona também, que faz parte, né? Claro. Lobotomizado. Então, isso tudo faz com que você seja uma pessoa até mais interessante. Tem o teu dia que você não está bem, tem o dia que você está mais bem-humorado, enfim, e principalmente isso, senso de humor, né? É saber rir de você próprio, né? De não se levar tanto a sério, saber que você erra e derrapa. Aqui já chegando, né, no nosso final, o que existe de encantador no ser humano, que o Shakespeare, né, com a sua obra nos fez ver, e que, de certa maneira, também Hannah Arendt, de certa maneira... séculos depois sistematizou, né, que o ser humano é essa coisa controversa, essa coisa instigante, surpreendente, que é capaz das maiores barbaridades e das maiores generosidades. Isso tudo é fascinante e que faz a gente viver mais. E faz com que a gente, que eu acho que é o objetivo aqui do teu programa, que é um barato, que é falar sobre a vida, né? Não, eu digo, o futuro existirá de uma maneira ou de outra, Zé. E o passado, a gente sabe muito sobre ele, quase tudo. E não pode mudar uma vírgula. O futuro é o contrário, a gente não sabe nada, mas a gente pode mudar tudo. Mas sabe o que eu acho assim, muito interessante hoje viver? É porque a gente, se você tivesse nascido nos anos
40, a gente ia conseguir imaginar como é que era o futuro. Sei lá, nos anos 60 o cara fazia o Jetson, né? Exatamente. Como é que vai ser o futuro? Hoje, eu acho que é muito difícil imaginar como é que é o futuro. O futuro é muito mais incerto do que era há tempos atrás. Assim, quem nasceu em 1900 conseguia imaginar como é que ia ser 30, 40 anos depois. Agora, Marcelo, de verdade, a gente consegue imaginar como é que daqui a 30 anos é um chute total. Mas por isso que eu quero estar junto com você vivo para a gente comentar. Não, claro. Olha só o que aconteceu. É muito rápido, né? A gente não tem menor... Se a gente vai conseguir daqui a 3 anos... E tudo rapidíssimo. Cada vez mais rápido. Daqui a 3 anos vai conseguir aquela teletransportador, né? Que eu, pelo meu celular, aperto no meu relógio, acordo em Tóquio. Sei lá. Pode acontecer? Pode. Hoje, você imagina, se você dissesse para um cara 40, 50 anos que você anda na rua com um negócio, você consegue ver teu filho, teu amigo, não sei o quê. Num outro continente? Cara, é rápido, imediatamente, né? Você não... Que você consegue ter toda a informação, que você pode ir num telefone celular. Hoje não tem desculpa. Não tem exatamente, que você não é... Tem sei lá, um satélite, você anda no carro, o satélite vai vendo onde você está andando e vai te dizendo, olha aqui, anda para essa rua aqui que está mais vazia. Caramba, assim, é muito rápido. O que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos? Então, o futuro hoje é muito incerto. E o Brasil, por várias razões, também é um país muito... Aqui... É mais incerto ainda. Você pode virar uma pobreza absoluta no Brasil, como a gente pode se transformar num país rico, próspero. Rapidamente. Claro, é tudo... É uma grande incógnita que vai ser o futuro mesmo, né? Incrível, né? Roberto Castro Neves, acho que eu podia ficar aqui 3 dias a gente falando. Como de costume quando a gente se encontra. Seria né, prazeroso, Eu queria te agradecer super muito, cara. Eu sou um amigo para dividir aqui e com as pessoas, né? Essa tua curiosidade, essa tua riqueza tem que avisar aos teus muitos, que nós somos muito amigos, né? Então, todo o seu carinho, né, Marcelo, está contaminado pelo afeto. Só para avisar, vamos ter PROCON. Para ter PROCON nessa história. Não, né, mas cara? eu recomendo fortemente os teus livros, porque realmente são divertidos de ler, são agradáveis. Obrigado. Né? E prometo que eu vou ler Como os Advogados Salvaram o Mundo. Vai curtir. Né? Porque você sabe que é uma practical joke minha, eu não, claro, mas eu vou. Você sabe que eu sou leitor de toda a sua obra. Piada pronta, né? Claro, porra, tanto é que eu nem vou nas noites de autógrafo, porque eu vou ler, entendeu? Eu não sou o cara que vai na noite de autógrafo e pega a assinatura. Não, você sabe que eu sou um leitor voraz. E cobrador. Mas super obrigado. Imagina, obrigado a você. Estamos aí, esse é o programa Longe Se Vai. Aqui falamos sobre o presente, sobretudo sobre o futuro, sobre longevidade, sobre o país, o mundo. E eu tive hoje aqui com o José Roberto Castro Neves, esse brilhante advogado, esse brilhante escritor, esse brilhante intelectual. É um luxo o Brasil ter um cara desse. Não, gentileza sua. Que isso, é verdade. Tô falando, rapaz. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Marcelo.